cérebro humano tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios, que se comunicam o tempo todo, formando memórias, tomando decisões, reconhecendo rostos, construindo quem você é. E o Alzheimer vai interferir diretamente nessa comunicação. Alzheimer é a causa mais comum de demência no mundo. E não é simplesmente perda de memória, é uma doença neurodegenerativa. Ela vai destruindo o cérebro da pessoa com o tempo. Mas o que realmente acontece lá dentro? O que acontece é que o cérebro começa a acumular proteínas em lugares errados. A proteína beta-amiloide começa a se acumular entre os neurônios, impedindo que um converse com o outro. E a proteína tau começa a se acumular dentro dos neurônios, formando emaranhados. Essas proteínas não são naturalmente vilãs, elas são importantes para o nosso cérebro. O problema é que no Alzheimer elas vão parar no lugar errado, mas em condições normais elas são extremamente necessárias para o nosso bom funcionamento. Mas aí quando elas acumulam no lugar errado, elas prejudicam a comunicação e com o tempo esses neurônios que não conseguem se comunicar vão morrendo. E tudo isso já começa a acontecer anos antes dos primeiros sintomas. Quando a pessoa começa a ter os primeiros esquecimentos, o processo já está acontecendo há muito tempo. No início, geralmente são as memórias mais recentes que falham primeiro. Onde eu deixei meu óculos? O que eu vim buscar no quarto mesmo? Qual é o nome daquele fulano lá? Aquele lá que construiu o muro da nossa casa? Mas com a progressão da doença, outras partes da gente começam a ser afetadas. Linguagem, orientação, raciocínio, organização do dia a dia. A pessoa começa a se perder dentro de casa. Ela sai de carro para ir no mercado e não lembra que ela estava indo para o mercado e também não lembra como voltar para casa. Ela começa a se esquecer da própria família. Hoje ainda não existe cura, mas já existem alguns tratamentos promissores que ajudam a controlar a doença. Em alguns casos específicos, esses tratamentos já estão conseguindo impedir que a doença continue progredindo. E a ciência tem investido muito em algo muito importante, diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo a doença é identificada, mais função da pessoa a gente consegue preservar. E Jade, o que aumenta o risco de ter Alzheimer? Igual no Parkinson, o principal fator de risco aqui é o envelhecimento. A frequência da doença aumenta muito depois dos 65 anos. E a genética, Jade, não é importante? É, mas muito menos do que a maioria das pessoas imagina. Existe uma forma rara da doença, menos de 5% dos casos, que mutações específicas praticamente garantem que você vai ter a doença. Mas a maioria dos casos não funciona assim. Na maioria dos casos, a genética aumenta ou diminui o risco, mas sem determinar a doença. E os hábitos de vida parecem ter um papel importante nessa equação. Sono de qualidade, atividade física, controle da pressão, controle da glicose, estimulação cognitiva. Tudo isso entra como fator protetor, como coisas que atrasam o desenvolvimento da doença. Mas o fato é que, em relação ao Alzheimer, na medicina, a gente ainda tem muito mais perguntas do que respostas.